Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app a atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Nosso programa tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa é o trabalho no campo. O agro soma 28 milhões de pessoas empregadas no segundo trimestre. A população ocupada do agronegócio brasileiro somou 28 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, um recorde para o período, como destaca a assessora técnica da CNA, Zenaide Rodrigues. Essas são informações do Boletim de Mercado de Trabalho no Agronegócio, elaborado pelo CPEA em parceria com a CNA. Esse comportamento representa um aumento de 0,5% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Esse desempenho foi impulsionado particularmente pelo crescimento nos segmentos primário, agroserviços e insumos agropecuários. Foram 139 mil trabalhadores a mais registrados. Já no comparativo com o mesmo período de 2024, a população ocupada registrou um aumento de 0,9%, mais de 244 mil trabalhadores, com crescimento observado em todos os segmentos, exceto no primário. A assessora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também chamou a atenção para outros dados do estudo. Com o resultado do segundo trimestre, a participação do setor no total de empregos do país foi de 26%. O boletim também chama a atenção para outras questões, como o nível de instrução dos trabalhadores, destacando o aumento no número de trabalhadores com níveis médios e superior em relação à escolaridade, bem como o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Essas e outras informações podem ser conferidas no boletim que já está disponível no site da CNA. Vale destacar que, em relação ao grau de escolaridade, no mesmo período, houve queda do número de trabalhadores sem instrução, 8,5%, e de escolaridade fundamental, quase 2%, o que evidenciou, segundo os pesquisadores, a manutenção da tendência de elevação do grau de instrução do setor agropecuário. Já com relação às mulheres, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho no agro ocorreu a um ritmo mais acelerado do que o dos homens no segundo trimestre deste ano, sempre comparando com o mesmo período de 2024. Nesse período, a população ocupada feminina aumentou 1,9%, 203 mil trabalhadoras, enquanto a população ocupada masculina registrou um crescimento de 0,2%, 41.500 trabalhadores. Relembrando então, para mais informações sobre a pesquisa da participação do agronegócio no mercado de trabalho, basta acessar, anote aí, cnabrasil.org.br. Da Rádio Agência CNA Senar, Estevão Damásio. Obrigado, Damásio. E o governo do estado autorizou a contratação de 144 novos funcionários para a Emater.
O governador Eduardo Leite assinou o termo que autoriza a convocação e a contratação de 144 novos empregados. Eles foram aprovados no processo seletivo externo 2023 para a Emater e para a Ascar. O objetivo, conforme executivo, é reforçar o trabalho das entidades que atuam por meio de um protocolo de ação conjunta. No primeiro chamamento serão contratados 91 extensionistas rurais, entre engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, extensionistas sociais e técnicos científicos. Esses profissionais vão ser distribuídos entre as 12 regiões administrativas e o escritório central da instituição. O segundo chamamento vai completar o resto das vagas previstas. Ele vai ocorrer durante o mês de outubro. As vagas são referentes ao cadastro reserva do processo seletivo externo da Emater e da Ascar, realizado em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar da 23ª Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, que vai acontecer entre 13 e 19 de outubro. E para explicar para a gente quais são os objetivos, onde acontece a programação, está conosco a extensionista, nutricionista da nossa Emater, a Leila Ghisoni. Leila, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. A satisfação recebê-la. Conte-nos um pouco mais, não é, sobre esta Semana da Alimentação. Ela é descentralizada, ela acontece em diferentes cidades. E quais são os objetivos, por favor? Bom, este ano nós estamos na 23ª edição da Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul. E é uma mobilização que acontece coordenada por 5 entidades, então. A Emater, o CRN2, o CONSEA, a CAISAN e o FESANS. Então, essas entidades, elas organizam e mobilizam a semana. Perfeito. O CONSEA é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A CAISAN, Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. O CRN2 é o Conselho Regional de Nutrição da 2ª Região. Aí a Emater, né, que a gente está falando, e ainda o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que é o FESANS. É isso, né, Leila? Correto, perfeito. Isso mesmo. Vamos lá, seguimos. Mas a mobilização, ela acontece por essas 5 entidades, né? Mas a programação, ela acontece em quase todos os municípios do estado. Então, qualquer entidade, gestão municipal, organização da sociedade civil, que quiser promover algum evento autogestionável em acordo e durante essa semana, pode inscrever essa atividade, né, para compor a programação dessa semana. Né? Mas a atividade acontece por recursos, digamos assim, da própria instituição que promove. A ideia é a gente mobilizar o debate sempre em torno do tema que é escolhido em cada ano. Então, quanto mais, né, a sociedade se envolver nas discussões, na realização dessas ações, sempre é o que contribui para a gente aí mobilizar políticas públicas e também, né, outras ações que possam congregar o tema da semana. O tema desta edição é Desafios e Caminhos Sustentáveis por Comida de Verdade para Todos. Não é, Leila? Correto, isso mesmo. Então, o tema foi escolhido esse ano, nessa edição, para discutir, então, as formas de produção, distribuição, consumos de alimentos, né? Aliados a essa questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas e buscando a garantia desse direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né? Que é um direito humano fundamental e básico, garantido lá na nossa Constituição brasileira e que todos devem ter, então, essa possibilidade de garantir esse direito. Perfeito. E a gente tem visto, né, o número crescente da oferta de ultraprocessados, não é? E que pode facilitar a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo que também ali na frente causar transtornos à saúde também, não é? Isso mesmo. Então, a ideia é essa, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, sempre mais próxima dos alimentos in natura, né? Dos alimentos que a gente... que a terra nos oferece, digamos assim, né? Ricos em nutrientes e com
menor quantidade, assim, né, desses aromatizantes, estabilizantes, que são os alimentos ultraprocessados. Então, a oportunidade de ter acesso a garantia desse direito é desse alimento que nós estamos falando, né? Um alimento saudável e que promova a saúde para as pessoas. E oferta tem, não é? Nós temos as nossas feiras, os próprios supermercados mesmo, não é? A Ceasa. Temos produtos da agricultura familiar, por exemplo, de ótima qualidade aqui no estado, não é? Com certeza, né? Quando a gente busca adquirir os alimentos mais diretamente de quem produz, a gente está com certeza mais próxima da garantia desse direito, né? E essas políticas públicas que trazem esse acesso para as pessoas, desde feiras, desde incentivos à produção de alimentos da agricultura familiar, né? Mesmo as agroindústrias. Então, são oportunidades e políticas públicas que investem, né, na garantia desse direito para as pessoas. Que ações são previstas na semana? Teremos painéis, palestras? Como é que vai se dar? Bom, como eu falei antes, em todo o estado acontecem de diversas formas essas atividades, né? Desde rodas de conversa, seminários, feiras, até ações culturais, mostras e outros aí, metodologias e formas de atividades, né, propostas. Mas nós temos aí 3 grandes eventos, eu diria, promovidos pelas entidades organizadoras, né, que é no dia 13/10, na segunda-feira. É a abertura já aí, né? É a abertura da Semana da Alimentação, né? Vai acontecer um seminário lá no SESC, né? SESC da durante Protásio? todo o período da tarde. O SESC aqui na capital? Isso, aqui na capital. Perfeito. Isso. Então vai ter desde falas, né? Falas magnas e palestras, como também relatos de experiência. Então as pessoas podem se inscrever e participar dessa tarde lá. Perfeito. Um outro evento organizado pelos promotores da semana é o dia 16 de outubro, né? Que é o Dia Mundial da Alimentação, o dia 16. Sim. Então sempre se promove uma atividade nesse dia. Então vai acontecer um seminário também no auditório da Emater, aqui na Rua Botafogo 1051, em Porto Alegre. Bairro Menino Deus. Também, Bairro Menino Deus, isso. Durante a tarde também, as pessoas podem buscar a partir da semana que vem aí nas redes, vai estar sendo divulgado, para se inscrever para poder participar também de forma presencial nessa atividade. Perfeito. E encerrando a semana, no dia 19, no domingo, nós temos a tradicional Praça de Segurança Alimentar. Ela acontece na Redenção, ali próximo ao Arco do Expedicionário, onde diversas entidades, né, organizações, elas vão ali apresentar, fazer atividades práticas com públicos que circulam aí, mostrando o seu trabalho em segurança alimentar. Então também as pessoas podem visitar, né, um passeio no parque e também estar acompanhando essas atividades aí. Perfeito, muito bem. Olha, tá aí então, 23ª Semana da Alimentação, de 13 a 19 de outubro, em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul, tendo esses 3 eventos aqui, também relacionados já pela Leila. Lembrando que a gente também tem, ainda quando se fala da oferta, não é, de produtos saudáveis, a gente tem tradicionalmente a feira agroecológica que acontece ali na secretaria, não é? Essa é uma boa oportunidade também, né, para as pessoas adquirirem produtos. Sim, né, com certeza, né? As feiras, nós temos feiras agroecológicas, 9 feiras aqui em Porto Alegre agroecológicas, né? Além de outras feiras modelo, e assim como nos municípios também, né? Tem feiras assim do produtor, do agricultor. Tá bem. Então as pessoas podem buscar esses caminhos aí, dentro dos desafios e caminhos sustentáveis por comida de verdade para todos. Perfeito. Participem dos eventos da semana. E quem quiser participar também das atividades, levando, né,
a sua experiência até o dia 10 de outubro, as inscrições, né, para mandar seu material, não é isso? Isso, quem quiser propor atividades para compor a programação da semana, nas redes da semana, também no site, é divulgado ali o link, o formulário para fazer esse preenchimento de propor as atividades, né? Perfeito. Tá bem, 23ª Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, então 13 a 19 de outubro. Quero agradecer mais uma vez a Leila Ghisoni, extensionista e nutricionista da Emater. Muito obrigado, portas abertas sempre aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigada. E assim concluímos este primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app a atualizou. Baixa agora e abre tua conta. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta segunda, dia 6. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de meliponicultura, pois a Embrapa Meio Ambiente, que tem a sua sede em Jaguariúna, no interior paulista, realizou uma pesquisa com adubos verdes para garantir aí o fomento, não é? E a ampliação das atividades das melíponas. E a gente vai saber um pouco mais, não é, dessa pesquisa, deste trabalho realizado e que deu certo. Conversando a partir de agora com o André Barbosa, ele que é graduando em Biologia e bolsista da Embrapa Meio Ambiente. André, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Tudo certo. Conte-nos um pouco mais a respeito deste trabalho que foi realizado com nabo forrageiro, níger e também girassol, é isso? Exato. Foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui na Embrapa Meio Ambiente. Foi uma parte, um objetivo dentro de um projeto maior, que é o Integra SAF, né? Que é um projeto que busca pensar em estratégias para a integração da meliponicultura, então a criação das melíponas, que você comentou, e os sistemas agroflorestais. Tá. E nesse trabalho, a gente tinha como objetivo principalmente documentar o período de floração desses adubos verdes, Sim. Então, deles consorciados e não consorciados, para ver se tinha um impacto negativo, se a floração era a mesma quando consorciados ou não. Tá. E também fazer essa avaliação da visitação floral das abelhas. A gente avaliou em grupos funcionais, né? Não por espécie, mas abelhas sem ferrão no geral. Apis, a única que a gente avaliou por espécie, né? Porque é mais fácil de identificar em campo. E abelhas com ferrão. Essas pensando mais nessas plantas fornecendo recursos, mas não para produção do agricultor, por exemplo, porque não tem a criação das abelhas solitárias, mas as melíponas pensando nessa integração e na produção de produtos decorrentes da criação das abelhas, né? Certo. E o que apontou a pesquisa? Foram quantos dias de pesquisa, acompanhamento? Olha, a instalação do experimento aconteceu em janeiro desse ano, de 2025. Certo. E a floração se encerrou por perto de maio, por aí, mas, salvo engano, maio, mas no geral foram 123 dias de floração dos adubos verdes. E o que apontou a pesquisa, por favor? Que a gente teve um não efeito, né, do consórcio sobre o período de floração. Então, consorciados e solteiros, os adubos tiveram um período de floração similar, o que é uma boa coisa, pensando que você pode semear todos de uma vez e
sem precisar desse tempo a mais de manejo, de semear separado, por exemplo, e elas vão oferecer o mesmo tempo de recurso floral para essas abelhas produzirem, enfim, os produtos delas. E o que a gente encontrou com relação à visitação foi o nabo forrageiro e o níger como espécies que atraíram mais as melíponas, né, em relação ao girassol. O girassol teve uma abundância maior de apis, mas ainda assim teve uma parte considerável de melíponas. Mas o que a gente encontrou é que os três se apresentaram como boas fontes de recurso para essas abelhas, mas o que se destacou bastante foi o níger, que tinha uma frequência de visitação de mandaguari bem forte. E acho que um dos resultados mais interessantes que a gente teve nesse projeto foi o florescimento, principalmente do níger, dos demais, mas principalmente do níger, num período que aqui na região de Jaguariúna a gente não tem tanta oferta de recursos florais por espécies espontâneas, assim, ou não espontâneas, mas as que acontecem aqui originalmente. O níger, ele tem uma quantidade expressiva de néctar e pólen, não é? O níger oferece bastante pólen, bastante néctar. É africano, não é? Oi? É africano, não é? É africano, sim. Se eu não me engano, é etíope. Sim. E por lá, ele é bastante usado para criação apícola, né? Sim. Não para meliponicultura, mas apícola. Tá bem. Após o plantio destes adubos, as abelhas, elas vieram voluntariamente ou vocês colocaram caixas, colmeias próximas? Como se deu isso? Boa pergunta. O projeto foi instalado aqui na Embrapa Meio Ambiente mesmo, no campo experimental, e adjacente ao campo experimental, não imediatamente adjacente, mas na proximidade, a gente tem aqui dentro da Embrapa mesmo um meliponário. Então a gente tem jataí sendo criadas, mandaguari sendo criadas, algumas trigonas sendo criadas. Mirins. Então o meliponário já existia antes. Tá. Então são essas abelhas então que procuraram então essas são plantas de cobertura que são utilizadas, não é, para plantio direto depois na palha, é isso? Isso, exato. São plantas que são plantadas pelo plantio direto e eventualmente com manejo, né, elas são reincorporadas no solo para devolver esses nutrientes que elas conseguem absorver com maior eficiência do que outras plantas cultivadas, por exemplo. Perfeito. Bom, isso acredito que para a agricultura familiar, não só para os meliponicultores, mas para a agricultura familiar, é um resultado que mostra que vale a pena investir num consórcio como esse, não é? Com certeza, pensando na agricultura familiar como, sei lá, você não vai ser uma agricultura tão rica em insumos, talvez, mas existem alternativas que favorecem essa criação, assim. Pois é. Além de melhorar a qualidade do solo, né? Porque tem essa... tem a multifuncionalidade dessas espécies. Então, para além de como recurso floral, também vai ter a questão da melhora do solo, infiltração, quando tem o manejo, né? Devolver os nutrientes para esse solo. Acho que tem todos esses componentes desses adubos. Perfeito. Muito bem. Bom, isso vale, claro, a pesquisa foi feita com o nabo forrageiro, com o níger e com o girassol. E, claro, porque diante das condições de solo e clima da região, são as mais adaptadas, mas acredito que em outras regiões do país, não é? Nós aqui temos um clima temperado, também pode ser feito esse estudo com outras plantas também, não é? Eu acho que dá para pensar bastante pensar em diferentes consórcios, né, mais adaptados para os climas, mas pensando na região sul,
O Níger, por exemplo, é uma espécie de inverno, mas a gente acabou plantando no verão, e ainda assim ele teve um resultado super interessante. Então eu penso que o Níger, por exemplo, deve ser uma planta, assim, devaneios, mas pode ser uma planta que talvez seja interessante para a região sul, pensando que é uma planta mais adaptada a um clima mais ameno, né? Tá bem, perfeito. Esse trabalho ele foi apresentado no Congresso de Iniciação Científica, não é? Sim, na época eu estava como bolsista de iniciação científica aqui, e é um compromisso que a gente tem no final da vigência do projeto, devolver isso de alguma forma, apresentando no Congresso, e acabou que a gente conseguiu, assim, o projeto todo, uma menção honrosa lá. Então foi uma conquista bacana também. Trabalho teu, da Marcela dos Santos, da Lorena Brito, e aí com o auxílio dos pesquisadores da Embrapa, não é? Exato, isso. Perfeito. E ele está publicado para quem quiser acompanhar, como é que pode ter acesso? Ainda não foi publicado, mas eu imagino que nos próximos meses, talvez nesse mês ainda, eu posso me informar melhor, mas vai ter a publicação dos anais do Congresso, né? Em que são publicados os resumos. Perfeito. Então em breve eu acho que vai estar disponível para o acesso do público, enfim. E é muito interessante porque a gente tem uma diversidade enorme, né, de melíponas no Brasil, não é? Quer dizer, cada região pode fazer esse trabalho na sua forma, com as suas características, não é? Dá para se pensar que, por exemplo, aqui na região a gente teve esse grupo de abelhas que foi visitado, assim, a gente não fez uma coisa para esgotar todas as espécies de melíponas que visitaram, mas a gente tem uma ideia geral. E pensando em outras regiões também, pensando no que está sendo criado na meliponicultura, pode ter um resultado diferente do que está sendo visitado. Quais são as abelhas que estão visitando? Né? Tá bem. Perfeito. Quero agradecer o André Barbosa, bolsista da Embrapa, lá de Jaguariúna, no estado de São Paulo, Embrapa Meio Ambiente, nesse trabalho aí com as abelhas nativas sem ferrão, as melíponas, atuando, né, nesse trabalho aí no consórcio de adubos, o nabo, o Níger e o girassol, mostrando então, não é, um resultado bastante positivo que pode ser aplicado, não é, em outras regiões aí também, não é, com as plantas adaptadas a cada um desses lugares. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por receber. Concluímos assim mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. O app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, terça-feira, às 5h30. Até lá, um grande abraço, uma ótima semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.